Olá, 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 saudações, estamos de volta para o último tema do dia, para nós concluirmos as nossas apresentações finais do curso de Instrumentação e Controlo de Processos Industriais. Fala para vocês, Nelson Capitão, instrutor de Instrumentação, Canaidá, o melhor centro de formação técnica de Angola. Então, o nosso colega vai estar aqui a defender o tema pressão. Nós sabemos que é uma variável do processo muito usado na indústria. O colega vai deixar claro e vamos falar também da instrumentação na produção de petróleo e gás. E depois, então, vamos ver aquilo que são os protocolos de comunicação. Vamos perceber também o que é um protocolo de comunicação. E nós temos aqui o protocolo Field Bus e Profinet, perdão. Então, desta feita, colegas, eu vou deixar um pouco para o nosso colega Adelso, que vai dar, então, aqui esclarecimento sobre as linhas de processos e também a variável. Muito obrigado. Muito boa tarde. Prazer, chamo-me Adelcio, aluno de instrumentação da IDACO. Segundo módulo, ou melhor, segundo curso, depois de ter feito aqui a HSE. Então já estamos com o tempo a correr, mas mesmo assim eu vou tentar ser o mais breve e claro possível com os colegas aí em casa. Como já foi feita a apresentação, vou falar da pressão, da instrumentação na produção de petróleo e gás e de redes de comunicação, como é que os instrumentos se comunicam. Pois bem, a pressão numa indústria, na indústria da instrumentação, como é que a gente pode ter a pressão na indústria da instrumentação, na indústria petrolífera? Faça-se essa pergunta. Então, a pressão é a força exercida sobre uma determinada área. Podemos definir que na instrumentação, na indústria de petróleo e gás, a instrumentação é a força exercida sobre um fluido dentro de uma coluna. Se vemos essa lapiseira aqui, por exemplo, pousada sobre a base ou a palma da nossa mão, e simulamos ou achamos ou pensamos que sobre ela tem um fluido, e tivemos agora uma outra coluna sobre ela e fazer pressão, essa lei aqui, esse exercício a gente chama de pressão. Que tipo de pressão é essa? É uma pressão hidrostática, porque é uma pressão que está sendo exercida dentro de uma coluna de fluidos. A pergunta seria, será que a pressão é só essa? Não, nós não temos só essa pressão. Nós temos também a pressão manométrica, a pressão atmosférica, que são as pressões. Manométrica é aquela pressão que a gente tem em referência a uma outra, maior ou menor. Por exemplo, se estivermos dentro de uma sala fechada em relação à parte de fora, nós dentro dessa sala estamos com uma pressão manométrica, quem está fora está com uma pressão atmosférica. Ou também a pressão manométrica pode ser a pressão que é operada dentro dos nossos instrumentos. Pois a pressão hidrostática falamos, a pressão absoluta vai ser o somatório dessas pressões. A pressão atmosférica é a pressão que é exercida sobre a nossa terra, é a pressão que a gente tem no nosso ar, no nosso dia a dia. Espero que tenha ficado claro esse ponto. Instrumentos para controle de pressão. Pois, falou-se de pressão, mas depois como é que ela é, para que serve? Pois bem, a pressão é, se não um dos elementos mais essenciais em toda a indústria. Hoje com a tecnologia, hoje com o desenvolvimento de novas ferramentas, e também não só, a pressão nos permite manusear com melhor segurança muitos instrumentos. Nós temos automação a trabalhar com a pressão, temos as válvulas a trabalharem com a pressão, e assim fora. Então, na pressão nós vamos ter os medidores de pressão, vamos ter os switches de pressão, que são interruptores, vamos ter os sensores de pressão, os transmissores de pressão. Os medidores de pressão, nós estamos a falar aqui dos nossos manômetros digitais, por exemplo, temos dois, os manômetros são apresentados de duas formas, os digitais e os digitais, perdão, aqui, esses são os digitais, são manômetros digitais. Os manômetros digitais, os valores são apresentados de forma alfabética, alfanumérica também, e os nossos manômetros aqui, onde a gente consegue ver eles de forma como um ponteiro. Quer dizer que o valor é mensurado e a pessoa tem que ter um exercício de mente, tem que ter uma prática de poder ter o controle. A unidade mais comum de apresentação da pressão nos instrumentos padronizados nas indústrias é o PSI ou bar. Um bar é equivalente a 0,0689 PSI. Se a gente quiser fazer essa equivalência, estás com instrumento na indústria, o engenheiro, o técnico ou vamos lá, o supervisor te diz para tirar a pressão desse instrumento e está
em mar, tu não vais entrar em parampas. Como técnico, como engenheiro, tens que ter essa capacidade de fazer as conversões. E depois a gente vai partir para os pressures switch. O que são os pressures switch? Para que eles servem? O que eles fazem? Então, eles são instrumentos que vão operar com a pressão. Vão operar de que forma? Eles usam um contacto, tem contactos, há uma comutação que acontece entre eles. Então, eles operam na baixa e na alta pressão. Eles podem abrir com uma baixa pressão e fechar com uma alta pressão, permitindo o acionamento de elementos finais. Elementos finais são aqueles elementos que vão executar a função, que vão realizar a tarefa. Se vermos aqui, nós temos uma válvula motorizada. Essa válvula motorizada aqui, borboleta, butterfly, ela pode ser acionada por um instrumento de pressão, por uma válvula de pressão. Ela pode ficar numa linha. Então, logo que a água vem, nós sabemos que a água dentro de uma tubulação acarreta uma pressão. Nós podemos conectar essa pressão ou da água, se assim for, ou uma pressão de controle. Os instrumentos trabalham uma pressão de 3 a 15 psi. Então, eles vão trabalhar nessa faixa. Nós podemos adicionar uma pressão que tão logo que a água venha, essa pressão vai estar a passar sobre o instrumento. A pressão vai acionar os contactos seco desse instrumento, desse dispositivo, e sucessivamente ele fechando os contactos vai permitir com que a corrente passe ou chegue até o instrumento e permite que a válvula abra-se. Então, a corrente que a gente está aqui a falar, atenção, não é aquela corrente de casa, não é aquela corrente de carregar telefone. Os instrumentos trabalham com corrente apropriadas, isso faz parte dos protocolos também de comunicação. Essa corrente vai de 4 a 20 mil amperes. E depois temos os sensores de pressão, né? Sensores de pressão, mas aqui, ainda voltando sobre os tipos de medidores de pressão, estávamos aqui a falar, só para ficar claro para o pessoal em casa, medidores de pressão nós temos o manômetro de Bourdon, o manômetro de diafragma e o manômetro de Fole. Para o manômetro de Bourdon, aqui tem um exemplo muito prático, mas eu queria meter aqui essa imagem, acho que essa imagem vai ser mais ilustrativa para... até uma criancinha de 6 anos, hoje as crianças têm sido muito intuitivas, conseguem aprender. Esse brinquedo aqui muita gente já recebeu na infância, pois é. Então, é um fole, podemos chamar de fole. Quando ele é soprado, ele desenrola-se. O princípio é mais ou menos esse. Mas, na verdade, isto aqui é um metal que vai defletir. Com a temperatura, ele vai expandir, ele expande-se aumentando. Aumentando, ele vai fazer com que o mecanismo... Depois de a gente adicionar aqui uma pressão, a temperatura, ele vai fazer com que o mecanismo se expanda. Expandindo, ele vai fazer com que vamos chamar de mecanismo, né? O mecanismo vai fazer pressão sobre o ponteiro e o ponteiro vai ficar a indicar aqui a nossa pressão. Se vocês conseguem visualizar aqui no vídeo, é isso que acontece na prática. Então, ele é constituído por o detetor, que é da entrada de ar, o transdutor, que é o próprio tubo do Bourdon. O transdutor é um elemento que recebe um sinal na entrada e emite uma correlação do sinal de entrada na saída. E temos o dispositivo de saída, que é o nosso ponteiro, podemos classificar como elemento final. Não, mas ainda ficou o manômetro de diafragma e o manômetro de Fole. Pois é, também seria bom que vocês em casa fossem aferir, porque o tempo é escasso para nós, mas diafragma, como o próprio nome diz, é um manômetro que o fluido não entra em contato direto com o mecanismo, diferente do manômetro de Bourdon. Ele chega e encontra um diafragma, uma base. O fluido faz pressão sobre essa base e essa base aciona os mecanismos internos do instrumento. Quais são as vantagens? Engenheiro Adelso, qual é o melhor, qual é que pode nos indicar mais? Vai depender muito do processo, mas esta aqui apresenta características como resistividade. Ele também é mais resistente a pressões, pode suportar uma pressão de 10 vezes a pressão nominal. Quer dizer que se você exceder a tua pressão, o instrumento não fica ainda danificado, ele consegue compensar 10 vezes aquela pressão até que se esvazia. Isso tu não vais ter no manômetro de Bourdon. E sucessivamente, nós temos depois o manômetro de Fole. O manômetro de Fole, ele tem um princípio de funcionamento como uma mola. Uma mola que é contraída para baixo, para cima, em função da pressão que sobre ela é colocada. Uma das vantagens do manômetro de Fole é que ele pode ser operado com pressões muito pequenas. Desvantagem, ele não pode ser operado com fluidos viscosos, simplesmente fluidos à base de ar. Então, continuando, um sensor de pressão, já falamos aqui, que é um dos instrumentos que consiste em um elemento sensível.
a pressão, para determinar a pressão real aplicada ao sensor, usando diferentes princípios de funcionamento, alguns componentes para converter essa informação em sinal. E ficou os transmissores. Transmissores, estamos aqui a falar desses instrumentos de uma forma visual, para os colegas poderem ver. Nós temos aqui um transmissor, esse é um transmissor, nós temos aqui, é um equipamento que funciona com uma pressão diferencial. Nós temos duas entradas de ar, uma entrada high e uma entrada low, quer dizer, alta e baixa. Normalmente nós vamos conectar uma das entradas ao fluido, ou ao processo que queremos medir, a outra a gente também conecta. Se estivermos a fazer, por exemplo, uma medição de uma coluna d'água, diferença de pressão, nós precisamos de saber isso, e o princípio de funcionamento destes transmissores normalmente é a base da diferença de pressão. Nós deixamos uma das entradas abertas à pressão atmosférica, como referimos no início, que é a pressão da Terra, essa nossa normal, e a outra pressão, ou a outra entrada de pressão fica conectada ao fluido. Ele tem mecanismos internos que fazem de chegar a essa matemática interna e sucessivamente dá-nos uma outra pressão. E se for um tanque fechado, nós temos equações para isso. Nós teríamos que trabalhar com a densidade daquele fluido, porque tínhamos que saber qual é a densidade que opera aquele fluido, que é diferente. Então, os transmissores de pressão são instrumentos usados para medir a pressão ou o nível de líquidos e gases industriais. A saída é transmitida para um sistema de controle por meio de um elemento sensor. Quais são as vantagens que oferece? Esses instrumentos oferecem vantagens como medições precisas, são estáveis, fornecem uma operação mais segura também, confiável e lucrativa na indústria. Quer dizer, com um instrumento como esse, uma boa manutenção, a gente consegue ter uma maior rentabilidade. Depois temos os pressure switch, como afirmamos no início, que é esse componente aqui, eles apresentam-se de duas formas: eletromecânicos, que acabam por ter um mecanismo mecânico interno, e os eletrônicos. Então, eles também são chamados como pressostato, presso switch, mas se vocês aferirem bem, o presso switch acaba por ser um instrumento que protege o equipamento, que opera esse funcionamento, mas está mais como um instrumento que vai protegê-lo internamente. Mas o pressostato aqui nós podemos afirmar que é um dispositivo eletrônico que é baseado num sensor de pressão, como dissemos há pouco, opera 2 contactos, ou 3 contactos melhor, um normalmente fechado, normalmente aberto, e um contacto comum. Quem tem alguma prática de eletricidade vai poder entender sobre isso. Conforme a gente vê aqui nas imagens, eles são colocados no processo, fazem parte do processo. Isso aqui é uma tubulação, aqui temos o manômetro, que foram os instrumentos que a gente apresentou a princípio. A pressão que vem aqui sobre esse fluido, aqui estamos a falar já de uma pressão, pode ser de 5 bares, pode ser de 6, é inserida sobre esse instrumento e ele vai comutar os seus contactos em função da pressão que está a ser aplicada ali no instrumento. Aqui vemos um pouco daquilo que é a sua constituição interna, não se consegue ver dentro, mas a imagem acaba por ser lúcida. Electrical switch, isso é um contato, estamos a dizer que o contato está aberto. Então o transdutor acaba por ser mais essa zona aqui, que normalmente recebe a pressão e que acaba por proteger também o equipamento sobre pressões. Transmissores, que acabamos de falar há pouco, se conseguirem visualizar aí em casa, colegas, vão conseguir dar conta que a imagem não é, que o que nós temos na imagem é idêntico ao que temos aqui. Para ser mais específico, nós temos este aqui. Pois é, então isso são válvulas manifolds. Depois mais lá para frente vamos poder talvez explicar para vocês. Então, como dissemos, os transmissores de pressão diferencial convertem as leituras de pressão, que eu disse, eles trabalham com um sinal de 4 a 20 mA. Os instrumentos têm uma forma de comunicação diferente. Eles servirão para o controle, gravadores e indicadores de dispositivos. Os principais usos desses transmissores é o monitoramento de perda de carga, a visualização da pressão, exatidão mesmo do próprio processo. Nas indústrias onde trabalha-se muito com pasteurização, indústrias de bebidas, indústrias de produção de cerveja, né, que são as indústrias de bebidas, na própria indústria petroquímica, são elementos cruciais para o processo. Depois, aqui nós vamos falar ainda dentro da pressão de resistadores. O que eles são? Que instrumentos são esses? Acho que quem nunca teve contato com a instrumentação, com os instrumentos, vai achar que são giradisco, porque já viu o pai, alguma coisa.
Mas não se assustem e não tirem conclusões precipitadas. Não é um giradisco, é um registrador. O que é que ele faz? Normalmente nas indústrias, no processo inicial, isso viu-se muito no projeto de refinação do gás. Nós temos aqui a LNG, onde fez-se uso desses instrumentos. Aqui nós estamos a falar do registrador, mas digamos assim, um manual, um mais antigo, não um analógico, melhor o termo ser usado, não um digital, porque hoje temos um mais avançados, mas de forma a elucidar o pessoal, engenheiros e pessoal didático ali em casa, esse serve também. Então, eles são usados em linhas onde a gente quer fazer um teste hidrostático, são usados em linhas onde a gente quer ter um controle da grandeza que está ali a ser mensurada, que está a ser ali operada. Por exemplo, tu queres saber qual é o comportamento da tua pressão dentro da tubulação, ela varia, ela está a ser constante. Aplicas esse instrumento dentro da tua linha, fazes com que o processo passe sobre ele, podes deixar ele aí por 24 horas, ele vai fazer o registro de forma analógica com gráficos, lógico que exige alguma habilidade técnica para poder interpretá-lo, e no fim do dia tu tens os dados aí guardados. Mas como eu disse, hoje temos instrumentos como esse, mas de forma digital, apresentam os valores numa forma alfanumérica, números ou com letras mesmo. Pois, continuando, falar de pressão também é falar da malha de controle de um separador trifásico. Como o tema nos diz, nós estamos a mensurar a instrumentação na indústria petrolífera. Eu vou me atentar mais àquilo que são os instrumentos. Penso que no início vocês conseguiram já ter muita informação de como é que é o processo. Vou falar sobre o processo, mas vou me atentar mais aos instrumentos para que a gente possa perceber. Isto aqui é um separador trifásico. O separador trifásico faz que o separador trifásico é o primeiro dispositivo que tem contato com o óleo, nesse caso com os hidrocarbonetos, que a gente faz extração, que é o petróleo, né, o crude, que a gente faz exploração. O crude entra por essa fase aqui. Esses instrumentos que a gente está aqui, nós temos, o que é essa simbologia, o que é que não é? Pode ir procurar, mas estamos aqui a falar de uma válvula de gaveta, normalmente aberta. Depois temos aqui flanges, que são essas partes que estão assim separadas, são pontos de ligação. Normalmente os instrumentos têm formas de ser conectados um com o outro, soldadura, por flanges, encaixe, mas isso tudo tu consegues ver se vires para a IDAP melhor centro e ter o curso de instrumentação contigo, é a coisa mais certa. Então, tão logo que o crude entra para esse tanque, nós vamos entrar num processo químico. Acho que todo mundo já ouviu falar de decantação. O que vai acontecer nesse processo? O petróleo ou os hidrocarbonetos trazem frações diferentes de condensação, de decantação. O petróleo, por ser mais leve, a água por ser ou mais leve ou menos denso, a água por ser mais densa, ela acaba por ficar por baixo. Um exemplo prático que a gente tem é esse líquido aqui. Nós temos aqui o processo de decantação bem claro. É mesmo isto aqui o que a gente tem dentro de um tanque como este. A água é mais densa, é mais pesada, fica por baixo. O petróleo é menos denso, fica por cima. Então, esse processo todo vai acontecer aqui. Não, mas eu ouvi que são três matérias que entram. Entra o petróleo, entra a água e entra o gás. Lógico, sim. O gás também, por ser vapor, ele acaba por ser recolhido aqui na parte de cima. Nós temos aqui o de Master Panda. Isto aqui é um filtro, de certa forma, porque nós não vamos tirar esse gás diretamente. Esse gás carrega consigo impurezas. Estamos a falar que é um petróleo, estamos a falar que é hidrocarbonetos, são materiais rochosos, trazem areia e tudo. Então isso vai servir para filtrar aquele vapor. Então a água vai sair por aqui. Nós temos aqui a nossa saída, water outlet, que é a saída de água, e temos aqui oil outlet, que é a saída do óleo. O óleo vai percorrer essa zona aqui, ele por ser mais leve vai subir, vem para aqui. A água continua a descer. O que nós temos aqui é uma válvula operada. Nesse caso, essa sigla significa valve nível, uma válvula de nível. Temos aqui um bypass. Bypass vai servir de quê? É um instrumento ou é um sistema de operação que nos permite fazer manutenções nessa linha caso entre a operação. Caso a gente tenha uma obstrução ou problemas do gênero, conseguimos desviar o líquido de forma manual. Isso é uma válvula de gaveta que está aqui embaixo e elas se repetem para todos os níveis. Então, nós temos aqui um sistema de comunicação
praticamente. Temos aqui um transmissor nível, que é um transmissor de nível. Temos aqui um controlador de nível. Então, tudo isso que eu estou aqui a falar é para criar a vocês o senso de tentar pesquisar, o senso de buscar isso. E vocês podem encontrar isso aqui, como eu disse, na IDALCO. Não se enganem com outros centros, aqui vocês vão ter isso da melhor forma. Então, espero ter conseguido dar um pouco dessa introdução para vocês perceberem. Continuando, vamos entrar para aquilo que é a instrumentação no óleo e gás. Essa é uma imagem magnífica, conseguimos ver aqui um operador em cima do instrumento. Essas tubulações são muito grandes, por acaso são tubulações que normalmente numa indústria transformadora, podemos mensurar aqui alguns nomes, carrinho, refriango e outras por aí. Dificilmente podes lidar com esse tipo de tubulação, são mesmo tubulações muito grandes. Talvez naquele processo de recolha dos fluidos que eles precisam para poder trabalhar, mas mesmo assim não chega até essa dimensão. Calhar pode estar se perguntar o que é esse instrumento. Isso é um instrumento de segurança, é um BDV, uma blood valve nesse caso. São instrumentos que servem para garantir uma certa segurança quando estamos a fazer o transporte do fluido. Ele despressuriza esse fluido e envia para um fole, um tanque, e acaba por bloquear a linha até que os operadores revertam esse processo. E aqui nós temos um manômetro, que é o instrumento que a gente mensurou no princípio. Então, a instrumentação, o que é que vamos ver como instrumentação? É o campo de estudo que se desenvolve e aplica tecnologias com o objetivo de medir, controlar e indicar também todas as grandezas mensuráveis num processo. Grandezas que essas quais são, estamos a falar aí de pressão, estamos a falar do nível, estamos a falar de temperatura. Então, variáveis 1 a N, processo é um esquema aqui, não queria me atentar muito a ele pelo tempo e talvez os colegas não vão conseguir ter entendimento, mas isso aqui é um ciclo, é uma malha fechada, onde nós temos a variável de entrada, temos o transdutor que vai converter sinal, vai fazer o registro aqui dos valores desejados e depois temos um retorno dessa mesma variável. É como se eu tivesse a mandar um sinal para alguém e eu perguntasse de novo para ele, já está bom? Se ele disser sim, já está bom, ele entra para o atuador que já está bom, então pode operar esse sinal. A instrumentação na indústria de petróleo acontece dessa forma, a instrumentação numa indústria, aí acontece dessa forma. Então, pressão, temos aqui essas grandezas, a instrumentação no óleo e gás é presente tal como qualquer outra indústria, com um processo que envolve etapas químicas, físicas, elétricas ou mecânicas para auxiliar na fabricação de um produto em grande escala, controlando N variáveis que mensuramos, a pressão, temperatura, nível e vazão. Um pouco daquilo que é o próprio processo de produção de petróleo, como começa, quais são as fases. O processo está dividido em 3 partes, o upstream, o midstream e o downstream. No upstream a gente vai ter a fase de exploração e extração, é aí onde nós vamos à busca dos hidrocarbonetos. O petróleo pode ser explorado em offshore e onshore. Offshore estamos a falar embarcações marítimas ou plataformas físicas. Embarcações marítimas estaríamos a falar de FPSOs nesse caso, mas lembrar que os FPSOs eles estão divididos. Nós temos FPSOs de perfuração, nesse caso de extração, e temos os FPSOs, nesse caso, que fazem o processo completo, fazem a extração, a perfuração e também fazem o preparo desse mesmo petróleo para que ele possa ir para os petroleiros e voltar em terra. Então, o upstream durante a extração, durante a exploração e extração, depois temos o midstream, que é a fase de transporte e refinação. Os petroleiros vão à busca desse petróleo até em terra, eles vão para a refinaria, e da refinaria depois nós temos o downstream. O downstream é um produto acabado, é aquele que chega nas nossas casas, é aquele que produz a energia térmica, é aquele que movimenta os nossos carros. Continuando, as fases mais importantes, ou as fases onde a instrumentação mais tem lugar na indústria de óleo e gás, é o upstream e o midstream. O downstream já é a fase de acabamento. Downstream é parar numas bombas e comprar o combustível, isso faz parte do downstream. Mas já no upstream e no midstream nós operamos as variáveis, nós temos bombas, nós temos controle de pressão. Essa fase toda em que os petroleiros vão até os FPSOs, vão até as plataformas de perfuração ou de produção de petróleo, temos isso tudo.
lá. Então, separador trifásico, nós falamos há pouco, estávamos a falar de pressão, mas acabamos por entrar nessa questão toda do separador trifásico. Na instrumentação, ou na indústria da instrumentação, na indústria do petróleo, é caracterizada pelo separador trifásico de cru. Depois é nele onde se emprega uma quantidade maior de instrumentos, vazão, pressão e nível. Pois, um exemplo é esse instrumento que nós temos aqui, isso é uma PSV, Pressure Safety Válvula, é uma válvula de segurança. Por que tem uma válvula de segurança? Pois nós estamos a falar que trabalhamos com pressão. Então, é uma das variáveis que também muito provoca acidentes na indústria. E é motivo para muitas leis, é motivo para muitas regras e é motivo para muitos cuidados. A válvula que a gente tem aqui acaba por ser essa. Qual é o princípio dela de funcionamento? Então, a PSV é uma válvula que ela trabalha, ou melhor, entra em operação sempre que a pressão aqui no tanque for superior à pressão de set point. Quer dizer, eu estou a trabalhar e tudo, a pressão está aí. Eu tenho aqui a minha válvula controladora e tira o gás. Tirando o gás, automaticamente eu tiro a pressão. Então, se em algum momento eu tiver alguma falha aqui, nesse ponto, ou nos outros pontos, eu senti que a pressão no tanque está a se acumular, quem tem esse funcionamento, quem sente, quem tem essa sensibilidade, é esta válvula que fica aqui em cima. Então, logo que ela detectar que a pressão já não é a de operação, ela abre-se expulsando esses gases. Continuando, temos aqui uma planta de um separador. Pois é, como eu disse, a apresentação que eu quis trazer para o pessoal aí em casa, para os colegas também na IDACO, nem todo mundo tem a oportunidade de ir até um FPSO e até uma plataforma de produção e exploração de petróleo. Então achei melhor trazer aquela realidade e uma noção. Isso aqui é uma planta de separador trifásico em 3D, ela acaba por englobar todo aquele processo, como é que é feito em onshore como em offshore. O que a gente tem aqui é isso. No número 1 nós temos o boiler, nesse caso, o nosso separador trifásico. Nós temos aqui no número 4 o nosso controlador que vai reunir aqui as válvulas e tudo, ficam reunidas nesse controlador. O número 1 é a nossa base, a nossa estrutura. 3 é a árvore de Natal, não estamos a falar do Natal do Pai Natal, não é. Depois mais à frente vamos explicar a árvore de Natal. Temos os tanques, esses tanques vão servir para retirar ou armazenar a água que é separada dos hidrocarbonetos ou do crudo assim que sai no poço. Essa mesma água pode ser aproveitada para fazer reinjeção no poço. Para vocês entenderem isso, teriam que entrar um pouco naquilo que é a produção de petróleo, porque nós temos wheel control, temos lamas aí de controle que trabalham com essa água, e nós temos poços insurgentes na produção de petróleo. Então, os poços insurgentes são aqueles poços que já têm gases próprios e fazem com que o petróleo naturalmente saia, mas depois de um tempo, lógico, esses próprios poços também perdem essa propriedade. Aí nós precisamos de trabalhar com outros mecanismos, precisamos de injetar fluidos para que esse gás volte a subir, mas não vou me atentar muito a isto. Continuando, isso aqui é uma tela HMI, aqui o operador consegue fazer o controle, manuseio e ter visualização, mas vamos conseguir definir isso um pouco mais à frente. Pois é, esse processo que está aqui, ou esse vídeo que vai rolar, é um vídeo que está na horizontal. O formador consegue ali, faz favor, virar o sentido do vídeo. Estamos com um problema técnico, pessoal, mas o que se queria aqui era demonstrar, não sei se dessa forma vocês vão conseguir ter entendimento, o vídeo acabou por ficar na horizontal, mas o que se percebe aqui é que nós temos uma produção de petróleo onshore. O petróleo ele é extraído do poço, é enviado para o tanque, mas enquanto vocês veem o vídeo, vocês também podem se atentar aqui ao quadro. O petróleo ele vai ser introduzido pelo separador trifásico, que vai ser a primeira parte. Então logo o petróleo entra no separador trifásico, aquele processo todo que a gente explicou, em que a água é mais leve e tudo, é isso que vai acontecer. A água vai sair por aqui, o gás vai subir por ser mais leve, a água por ser mais pesada volta, e o petróleo por ser menos denso, mais leve que a água, passa por cima dessa barreira aqui e volta e continua o processo. Continua para onde? O processo continua até a um processo de dessenalização. Dessenalização, não sei se eu consegui pronunciar de forma correta. Dessenalização. É um processo onde nós temos que extrair os sais do petróleo. Nós temos petróleos explorados que vêm com muita quantidade de sal. E nas refinarias o petróleo só pode ser admitido com uma percentagem de até 1% de sal.
mais do que isso, não. Então, ele vai passar por esse processo. Esse processo é feito de que forma? Aqui vamos aplicar algumas leis da física, nós vamos aplicar alguns princípios elétricos aqui, de eletrostáticas, em que a água vai entrar em contato com a eletricidade. Eu queria ter que explicar muito isso, mas depois vamos acabar por nos complicar. Mas a água entra num processo de choque elétrico. Esse processo de choque elétrico vai fazer com que as partículas de água se juntem cada vez mais, tornando-se uma só, e o sal vai com a água. E o processo vai se repetir de decantação. O que é que vai acontecer? A água, por ser mais pesada que o petróleo, a água vai sair. Aqui tinha que ter uma saída, perdão. A água sai, o petróleo continua e entra para a nossa fornalha, aí entra para o nosso boiler. O que é que vai acontecer aqui? O boiler vai elevar a temperatura desse produto a uma temperatura acima de 400 graus Celsius. Essa temperatura vai permitir com que ele entre para a zona de flash, que isso aqui é o nosso tanque de destilação, vai acabar por ser a fase já da refinaria. Aqui já estamos na refinaria. Esse processo que nós vimos aqui pode acontecer tanto em offshore como onshore. Se tivermos em onshore, nós temos isso tudo combinado de certa forma. Normalmente as plataformas ficam separadas, os campos de refinação e de produção ficam separados em alguns pontos. Então ele vai passar pelo boiler, vai ser aquecido a uma temperatura de 400 graus Celsius, e quando ele entrar, ele vai entrar na forma gasosa. O que é que o tanque de destilação faz? O que é que esse tanque faz? Esse tanque faz nada mais do que nada menos do que extrair do petróleo outras formas outras propriedades, nesse caso do próprio petróleo, porque é com o petróleo que a gente consegue tirar a gasolina, tiramos o querosene, tiramos o betão, isso tudo. Então ele entra na forma gasosa. Ao entrar na forma gasosa, o que vai acontecer é que o vapor que tiver aqui, ele vai subir pelas tampas. Essas partes que nós temos aqui, nós chamamos de tampas ou panelas. Elas têm aqui um sistema de bloqueio térmico que arrefece o vapor que chega. O vapor, quando sobe para essas tampas, ele condensa. Acredito que vocês sabem como é que é o processo de condensação. Condensando, ele vai se tornar de novo líquido. E quando se tornar líquido, ele já não cai para essa zona de flash ou zona do vaporizador. Já não cai para ali. Ele desce. A parte mais pesada aqui é a parte dos asfaltos, lubrificantes, fica aqui. O vapor continua a subir por vários níveis. Isso é uma miniatura, esse processo é muito longo. Temos vários níveis onde a gente vai tirar a gasolina, o querosene e tudo isso. Então, ele quando tiver a fazer essa separação, a partir das placas, o vapor passa por essa, ele não vai acabar tudo aqui. Isso é possível porque os hidrocarbonetos possuem umas frações de ebulição de diferentes fases. Então, o processo não é tão longo que o vapor ficou aqui, ele avança. Não acontece dessa forma. O vapor vai chegando. Um exemplo prático é o vídeo que nós temos aqui a rolar, vocês vão conseguir ver. O vapor vai passar por essa tampa, vai nessa, até chegar na última tampa e vai chegar na fase dos gases. Esses gases estamos a falar do betano, butano, propano e etano. Em Portugal, nós, por exemplo, temos esses tipos de gases para as viaturas. Abastecem-se viaturas com esse tipo de propriedades dos gases, ou dos combustíveis. Em Angola, nós ainda não conseguimos ter essa extração. Mas butano nós usamos para fazer o gás de cozinha. Nós retiramos isso para fazer o gás de cozinha. E como vocês veem, se atentarem aqui, nós temos várias temperaturas. Quer dizer, a temperatura vai caindo em função de cada panela onde os gases vão chocando. Como vocês veem aqui nesse processo, os pratos borbulhadores que eu estava aqui a referir são esses. O que é que eles vão fazer? Eles é que vão receber esse vapor quando o petróleo estiver a chegar. Aqui nós estamos a ver o boiler ligado. Tá? Ele vai uma caldeira, boiler é uma caldeira, tá? Ele vai a temperatura, o petróleo vai passando e vai se tornar gasoso. Nós sabemos qual é o processo de aquecimento de uma água, ele sai em vapor. Então, esse gás todo vai ser separado do petróleo. Essa parte que vai ficar a parte mais pesada, que vai servir de asfalto. Então, essas frações gasosas do petróleo, que são metano, etano, propano e o butano, vão acabar por ter várias fases aqui, vão separar-se aqui. No primeiro nível nós vamos tirar os lubrificantes, no segundo nível vamos tirar o diesel pesado, depois temos o diesel leve, temos o querosene, que são os combustíveis para avião, e por último nós temos a gasolina, que é aquela que a gente usa nos nossos carros. Ok, aqui nas nossas placas nós temos o processo de vaporização, de condensação. O vapor entra,
ele já encontra uma temperatura mais baixa, aquela temperatura dele de aquecimento, e condensa. Então isso vai acontecer em todas as placas. Mas mesmo chegando aqui, há partículas que ainda não vão se dissolver, vão continuar a subir. Mas normalmente elas acabam por se desfazer aqui na última coluna. Então quando ela condensa, ela volta a cair para o último orifício, porque ela é a última propriedade do último combustível que estava a ser ali preparado. Então, atentem-se ao processo, não se limitem, não fiquem só por esse vídeo, era algo de forma a ilustrar-vos. Façam alguma pesquisa para vocês poderem ter um maior entendimento. Podemos voltar aqui um pouco para poder dar um esclarecimento. O separador trifásico ele vai ser constituído pela plataforma SCID, que é aquela que a gente viu a base, a estrutura standalone, compacta e projetada para acomodar todos os equipamentos e componentes de instrumentação. Então, o separador trifásico é para separar e medir em meios como água, gás e óleo, a gente falou disso. É equipado com componentes como defletor de entrada, conjunto de aletas, aglutinador, quebra-mar. Normalmente é essa barreira que fica ali, porque ela para a água e faz com que o petróleo passe. Vertedouros ajustáveis, extrator, etc. Possui toda a instrumentação necessária, que estamos a falar de que válvulas, transmissores, controladores, dispositivos de segurança. Nós referenciamos um pouco aqui os dispositivos de segurança, o PSV, falamos da válvula, vocês acabaram por ter contato com a válvula. Transmissores, vocês também viram, a gente apresentou para vocês. Então, ele faz esse processo todo e fornece informações precisas sobre o desempenho do poço. Ele também tem essa capacidade. A cabeça de poço e árvore de Natal, como nós vimos aquela árvore de Natal, a gente estava a falar árvore de Natal. Aqui nós temos uma árvore de Natal. Parece estranha, mas essa árvore de Natal é uma ANM, árvore de Natal molhada. Normalmente, quando a gente faz a exploração em offshore, elas repousam sobre o leito marinho. E não pensem que é algo pequeno, pessoal, não é algo pequeno. Da mesma forma que vocês estão a ver aqui o operador, é como se fosse o mesmo tamanho, podemos aqui dizer, de um avião, é algo grande. Mas exagerei um pouco, também não é como se fosse um avião, mas ele é algo grande. Ela repousa sobre o leito marinho, permite fazer controle do poço, permite fazer cortes, permite operar, queres mais quantidades, tiveste algum problema, queres fechar o poço, é a partir desse instrumento que a gente consegue fazer isso. Então, voltando aqui para a nossa explicação, o arranjo da cabeça do poço consiste em carcaça, nesse caso a nossa árvore de Natal, controla a pressão da cabeça de poço de produção e ajusta a vazão de óleo e gás, além de desempenhar operações como fratura, injeção e teste. No quarto ponto nós temos, aqui, um único painel que incorpora, aquele ponto que eu disse, ele incorpora os controles pneumáticos e hidráulicos para operação sequencial de válvulas, abertura e fechamento do poço, desligamento de emergência e controle manual e desligamento de segurança. Os painéis são de aço e tudo mais. Depois nós tivemos os dois tanques, o tanque de armazenamento de água e o tanque de armazenamento de óleo. No sétimo tivemos o painel de controle LCP, Control Lógico Programável, com sistema de controle CLP ou SCADA. O sistema SCADA fornece uma alimentação para os equipamentos, instrumentos e módulo de simulação de falhas. Isso é comunicação. Continuando, nós temos depois o sistema PING. O que é sistema PING? O sistema PING é um sistema que permite fazer limpeza dos gasodutos, é um sistema que permite fazer limpeza das tubulações, principalmente nas indústrias pasteurosas, são aquelas indústrias que produzem leite, indústrias que produzem comida, e no próprio óleo e gás também faz isso, porque depois de um tempo a tubulação começa a acarretar propriedades sujas, nocivas. Na produção de água residencial também tem que se fazer isso, apesar que alguns governos falham. É algo pouco dito, mas acontece, O que acontece nesse processo? É inserido um cilindro, um instrumento que vai fazer a limpeza sobre uma pressão que é feita nele em toda a tubulação, vai fazer uma recirculação, vai ter a válvula dele de entrada e a válvula de saída que vão permitir expulsar e receber esse fluido todo. Então, os lançadores e receptores de PING são comumente usados na indústria de petróleo e gás para a limpeza periódica de linhas de transporte de óleo cru e poços de petróleo. É um objeto em forma de bala que é inserido na linha. O lançador envia um PING, como eu estava a dizer. Esse sistema é um sistema piloto numa escala reduzida. Então,
Isso é algo maior, não é algo que vocês conseguem ver assim, é algo maior que nós conseguimos estar na indústria. Módulos principais, nós temos o tanque de armazenamento da água, temos a bomba de alimentação, temos o lançador, que é o instrumento que faz o lançamento, temos o receptor, porque ao lançar eu também tenho que receber. O painel de controle tem um módulo de simulação de falha do sistema de controle. Aqui nesse vídeo poderia-se ver um pouco daquilo que é o funcionamento. Ok, no vídeo vai nos permitir ver um pouco daquilo que é o funcionamento, o que é que acontece na realidade. Isso aqui pode ser uma tubulação, esse é o ping em forma de bala, mas ele pode ter outros formatos de bala por causa da direção. Aqui está a falar um pouco da construção, de como é que ele é formado. Ele pode ser de borracha, normalmente acabam por ter um material flexível. Nós não vamos meter ferro dentro do ferro, vai haver corrosão, contato, atrito e não vai passar. Então, como vê aqui no vídeo, como o vídeo mostra, ele está passando, ele fazendo esse processo. Normalmente ele é feito mais de uma vez, pode ser 3, 2, vai depender muito do tipo de limpeza que se quer. Isso aqui é uma check valve, uma válvula de retenção, ela só permite a passagem do fluido no sentido. Então ele vai indo, vai arrastando todas as impurezas com ele, e o fluido lá já está saindo. Quer dizer que eu ao fazer isso, as minhas válvulas têm que estar todas abertas e tenho que ter um produto, um fluido também dentro da tubulação, porque ele não vai fazer limpeza a seco. Aqui foi uma válvula de gaveta, só ele passou, ele saiu de uma redução para uma maior. Se a gente vê o espaçamento dele, ficou mais aberto. E ele vai fazendo esse processo todo na tubulação toda. Isso são operações faseadas e programadas nas indústrias. Numa indústria, normalmente, o que se quer é não parar a produção. O objetivo é não parar e continuar a produzir, mesmo no petróleo, mas as máquinas, os instrumentos têm o seu tempo de vida útil e nós precisamos de respeitar isso. Então, não vou deixar o vídeo terminar. Se vocês quiserem concluir isso, venham cá na IDACO. Esse mês vamos arrancar com a nova turma de instrumentação, estão à vontade, não olhem para o preço. E depois acabamos de falar da coluna de destilação controlada pelos instrumentos. Falamos já disso aqui há pouco, definimos muito bem. Vamos passar, isso era para vocês se atentarem. Aqui estamos a falar, se calhar podemos focar um pouco naquilo que são os instrumentos. No número 1, onde é que está o número 1? Temos aqui em cima, ok, isso é a coluna. Lembrar que isso está num protótipo, algo miniatura. Isso é a coluna de destilação. Depois do número 2, nós temos o refervedor, o número 2 está aqui, o refervedor. Temos o terceiro, que é o condensador, que vai pegar a parte toda do condensado. Temos o pré-aquecidor no número 4. O número 4, nós podemos vê-lo aqui, ok? Está aqui o número 4, o pré-aquecidor. Temos o resfriador superior, que é o número 5. Está aqui o resfriador superior. A bomba principal de alimentação. As bombas de alimentação estão aqui. Temos duas bombas, uma aqui e outra aqui. Bomba principal de alimentação, bomba de transferência. A nova é bomba superior de produto. Depois vocês podem meter um pause no vídeo e poder ir mensurando. Temos uma bomba de transferência do produto, um tanque de alimentação principal, tanque de alimentação de reserva, o tanque superior do produto, tanque inferior do produto, tanque do produto off-space e o painel de controle, que é este aqui que opera tudo isto. Esse vídeo a gente já viu. Planta piloto do processo de absorção de líquido e gás. O que essa planta faz? Essa planta separa o gás, nesse caso. Acho que vocês já ouviram falar do projeto LNG, estende-se muito no que é isso aqui. Esta planta de processo de absorção de líquido e gás, ela consiste na transformação e separação da massa do gás em líquido, que é conectada totalmente, monitorada por um controlador SCADA. Consiste nos seguintes equipamentos, né? Planta prefabricada, ela tem uma unidade de separação de água de ácido inoxidável, tem um compressor de ar, tem válvulas, tem sensores e transmissores. Como falamos a princípio, aqui era para a gente se atentar aos instrumentos ou à própria instrumentação. Se vocês verem, essa planta é praticamente feita com todos os instrumentos que a gente acabou por mencionar aqui. Tem transmissores, ela opera o gás, opera a vazão e o líquido, tem rotâmetros, não conseguimos trazer aqui, painéis, chaves de botões e por aí fora.
E a árvore de Natal que a gente já viu, falamos desse equipamento, eles é um equipamento de até quase 90 toneladas, isso é só para vocês verem, 90 toneladas, estamos a falar de muito quilo. O equipamento possui válvulas instaladas em poços de exploração de hidrocarbonetos, operadas remotamente, e tem um papel fundamental para o controle de fluxo e entrada de hidrocarbonetos. Então, nós vamos encontrar dois tipos de árvores de Natal na instrumentação no setor petrolífero. A ANM e a ANC. A ANC é a árvore de Natal convencional, que é a seca, que fica normalmente na base do ou no deck, nesse caso, se for em offshore. Em onshore ela fica em terra. E temos a ANM, que é a árvore de Natal molhada, que fica no solo submarino. Nos atentamos um pouco a ela. Não vamos poder aqui trazer uma imagem melhor, mas ela é feita por várias válvulas e vários sistemas de segurança. O pessoal também pode, de certa forma, depois ir buscar uma imagem melhor e ver como é que ela é. E por fim nós vamos terminar aqui com o nosso tema, que é Profibase Profinet. Os colegas que estiveram há pouco tempo da última defesa, vocês conseguiram se atentar bem. O Profibase Profinet é comunicação, é como os instrumentos se falam. Tal como os seres humanos têm uma língua, os animais têm uma língua, os equipamentos também têm uma língua, eles precisam de falar entre si. Como é que é essa língua, engenheiro Deus? Essa língua é feita a partir desses cabos que a gente está aqui, mas não se limita só a cabos, wire laser, internet, Bluetooth, tudo isso, mas dentre todos esses nós temos elementos cruciais, os mais usados. Então, o Profinet e o Profibase são esses os mais usados a nível da indústria de instrumentação. Temos protocolo aqui de comunicação, a gente tem aqui, na automação nós falamos muito daquilo que é a hierarquia de automação, né? Com 5 níveis. Temos o nível de fábrica, o chão de fábrica, onde a gente tem temos elementos finais. Temos o segundo nível, onde a gente tem os elementos controladores. O terceiro nível, onde a gente tem os elementos sensoriais, primário. O quarto nível, onde a gente tem o controle, nesse caso pode ser administrativo, o controle feito na sala de controle. No último nível nós temos o nível manager, que já são os CEOs e tudo isso. Então, aqui nós temos mais ou menos isso. Esse primeiro nível aqui é o controle. Ele aqui é o quarto, vamos dizer que esse é o quarto nível onde acontece o controle. Esse é o terceiro nível, perdão, acho que estava a buscar a imagem. Esse é o terceiro nível onde a gente tem os controladores que executam. Os elementos finais estão aqui no nível do chão. Um relé de proteção, controladores PID, relé de manufatura, blocos, medidores de vazão, as válvulas e medidores de pressão. Então, aqui mostra-se um pouco de como é que eles são conectados. A comunicação Profibase nos permite fazer isso. A partir de um único dispositivo, a gente faz um barramento e manda informação para todos os outros dispositivos. Vem ele sair uma única comunicação do microcomputador, passou para o CLP e o CLP fez essa distribuição toda para vários componentes. Outros tipos de comunicação não têm essa facilidade. Eu teria que tirar vários cabos, quer dizer, cada instrumento teria que tirar uma alimentação do computador e isso acarreta custos, dificulta a manutenção numa indústria e por aí afora. O que são protocolos de comunicação, né? São códigos criados para que os computadores possam conversar e realizar uma série de processos. Portanto, são um conjunto de regras que orientam como será a comunicação entre os instrumentos, como dissemos há pouco. Sendo que neste projeto, como disse, o foco era dizer o Profibase e Profinet por serem os mais aplicáveis. Então, o Profibase é a rede digital que é responsável por fornecer a comunicação entre os sensores. Tem as suas vantagens, normalmente ela permite uma comunicação com mais de 35 servidores, quer dizer, com o Profibase eu posso conectar até 35 dispositivos numa única rede, isso é uma das vantagens que eu referi há pouco. Nas outras formas de comunicação não temos isso, tem que ser um cabo para cada dispositivo. Vou ligar um sensor, tenho que mandar um cabo, vou ligar outro dispositivo, tenho que mandar outro cabo. No Profibase a gente não tem essa limitação, nós com um único barramento conseguimos mandar tudo isso. Então, atualmente, quando falamos do Profibase, temos o Profibase DP e o Profibase PA. Além disso, foi desenvolvido o Profinet também, que é baseado em comunicação internet. O Profibase DP significa periferia descentralizada. O nome se refere às conexões às quais usam comunicação serial de alta velocidade, completamente descentralizada.
para conectar um controlador central. Ela é descentralizada. O termo descentralizada já nos atenta a algo que não está concentrado num só sítio. E o PA foi desenvolvido com uma evolução da comunicação RAR. Comunicação RAR normalmente é a comunicação que os instrumentos de calibração fazem uso. No caso de eu quiser calibrar uma válvula e tiver que usar um instrumento, por exemplo, um Trex, é RAR que eu vou ter que usar. Vais ter que ver se aquele instrumento, por exemplo, já está se alimentado, se precisa de uma alimentação extra. Mas os instrumentos normalmente também provêm isso. Então tem que haver maior habilidade aí é do técnico ou do engenheiro. Os equipamentos Profibus PA não estão conectados diretamente ao controlador. Ele é instalado na rede Profibus DP, mas rapidamente, né, e pode ser alcançado através de um acoplador link. Atua com uma rede de interface e fornece alimentação para o barramento. Isso aqui são os cabos que a gente usa, são um dos instrumentos. Nós vemos muito isso nos descodificadores e até aqui eu acredito que tu que estás aí em casa tens isso, Sirius, agora nos teus dispositivos, vais ver no computador temos. A gente pergunta, mas isso é o que? Nunca usei, nunca fiz, peça não me estragou, nunca meteste nenhum cabo aqui. Pois é, queres meter cabo aqui, vem fazer aqui o curso na IDACO, vai saber quais são os cabos que aqui entram. Então, os cabos têm esse formato. Um informático de ensino médio sabe, já se fez isso. Eu, pelo menos, tenho uma carreira naquilo que é a engenharia, desde ensino médio, concursos. Essa construção é muito usual, faz-se muito isso. Nós não temos nenhum cabo como esse aqui para poder mensurar os colegas, infelizmente, mas isso é mesmo para vos fazer virem aqui. Nem que fosse para perguntar essa parte, podem vir. O Profinet é baseado no padrão de internet industrial e é considerado a evolução da rede Profibus. Pois é, porque antigamente os equipamentos geravam uma dificuldade grande de operar. E inicialmente na indústria eles eram todos operados por pressão. Por isso é que se diz que a pressão é uma das variáveis mais importantes, se não a mais importante também naquilo que é a instrumentação. Era uma complicação muito grande, era pressão em tudo. Depois, quando foram desenvolvidos, entramos na era tecnológica e começamos a passar para a internet, foram surgindo essas redes e houve também necessidade de se criar uma organização que podia administrar sobre ele. Surgiu um momento que todo mundo criou a rede dele. Ok, a minha é o Profibus, a minha é o Profinet, a minha é o DeviceNet, a minha é Foundation, Fieldbus. Então isso tudo começou a gerar complicações, padronizaram e aí surgiu as mais essenciais, as mais usadas e que também geram maior proveito para as indústrias. O Profinet é baseado em internet para conectar dispositivos de processos, sensores, atuadores similares e sistemas de controle. Essa é uma forma usual que eles também aparecem normalmente no tipo de conexão. Tu vais encontrar isso nos instrumentos, num computador, mas hoje em dia essa parte do Profibus já está a ser retirada dos computadores. A gente acaba por ter mais essa conexão aqui. Então, quando falamos do Profibus, estamos falando sobre um protocolo de comunicação digital tradicional, funciona uma corrente de 4 a 20 mil amperes, os instrumentos se comunicam assim, ou uma tensão de 1 a 10 volts ou 0 a 5 volts. O Profinet é um protocolo baseado em internet também industrial e é compatível com comunicação mais rápida, oferece mais banda larga. Isso significa que uma mensagem trocada na rede Profinet pode conter muito mais informação do que a mensagem no Profibus. Isso é praticamente uma vantagem em relação ao outro. E contudo, queremos dizer que chegamos ao fim. Não, podiam continuar mais, mas não conseguimos continuar mais do que isso. Estamos aqui já há bastante tempo. Essa foi a última defesa. Espero que vocês tenham gostado. Usem como referência. E a ciência vai se fazendo. O importante é a gente fazer a nossa parte. Não deixem de estudar nunca. O país não está bom, mas vai estar pior se a gente não fazer a nossa parte. Obrigado. Sou o engenheiro Adelcio. Esse é o segundo curso na IDACO. Muito obrigado, caros colegas que nos acompanharam desde manhã até estas horas. Assim terminamos as nossas apresentações do dia. Voltaremos próxima semana, tem de novo apresentação. De certeza que vamos começar agora a antecipar, a informar
na nossa página os dias que nós vamos ter defesa. Sim, assim as pessoas ficam mais preparadas, quem não tem internet carrega, e assim pode nos acompanhar melhor, porque podes aprender a partir de casa. Ter já aí uma noção geral, quando chegar aqui, pronto para perceber tudo em detalhes. Assim foi a apresentação final do nosso colega Adélcio, que fez muito bem, e agradeço a todos. Não sei se temos pergunta aí em casa, nenhuma. Ok, agradecemos ainda assim. Como eu disse, né, antecipadamente, que há necessidade de nós partilhar as informações, tudo que é bom deve ser partilhado, a fim de chegar a mais pessoas. A IDACO agradece, estamos aqui para vocês, visão no futuro e continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.